Olá, começamos agora o programa Código de Honra, hoje com outro tema de extrema relevância e muito interessante, que é a conciliação. Para falar desse assunto, nós trouxemos aqui o desembargador José Roberto Neves Amorim, uma das pessoas mais renomadas sobre esse assunto hoje no Brasil. Ele que é desembargador da segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, vice-diretor da Faculdade de Direito da FAAP, também ex-conselheiro do CNJ, coordenador do NUPEMEC. Vai falar hoje para nós, como vai, doutor Amorim, tudo bem? Tudo bem. Sobre a conciliação e carreira. Me fale um pouco sobre a conciliação, doutor Amorim. Nós falamos de conciliação e mediação como uma solução de conflitos, adequada de conflitos, porque hoje nós pensamos numa justiça multiportas, né? Uma justiça em que nós permitimos a existência de várias formas de solucionar os conflitos, antes da judicialização ou na tentativa de evitar a judicialização. Então, multiportas por quê? Porque nós temos várias possibilidades de solucionar o conflito, pela mediação, pela conciliação, pela negociação e pela arbitragem. Se nenhuma dessas formas for utilizada, então aí a pessoa pode partir para a judicialização. Mas é importante deixar bem claro que as pessoas que partem diretamente para a judicialização normalmente não terão a efetiva solução do seu conflito. Porque o juiz, quando decide um processo, ele não põe fim ao conflito, ele põe fim ao processo. O que põe fim ao conflito entre as pessoas é a conciliação e a mediação, que as pessoas saem efetivamente resolvidas e, sobretudo, sem o rompimento das relações. Vai haver, então, uma mudança cultural, provavelmente, no judiciário e nas pessoas em geral, onde elas provavelmente irão para uma solução de conciliação ou mediação antes de ir para o Poder Judiciário, é isso? Sim, a ideia dessa política pública é justamente uma mudança de cultura. É começar a mostrar para as pessoas que não vale a pena esse conflito judicial. O judiciário vai continuar existindo, o judiciário é imprescindível à democracia, ao Estado de Direito, mas ele deve ser acionado somente quando houver a necessidade da participação do Estado, a intervenção do Estado na vida das pessoas. Quando isso não houver necessidade, as pessoas podem resolver entre si esses conflitos e por meio da mediação e da conciliação, que, aliás, estão estabelecidas no novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2016, e da Lei de Mediação, que entrou em vigor em dezembro de 2015. Então, agora nós temos 2 diplomas legais que tratam especificamente de mediação e de conciliação. Em termos práticos, né, os nossos telespectadores que querem resolver algum problema e que não querem procurar o Poder Judiciário, o que eles devem fazer para se utilizar dos benefícios da conciliação e da mediação? Basta procurar um CEJUSC, que é um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que nós temos mais de 180 hoje em todo o estado de São Paulo. Nós temos aqui o CEJUSC Central, que fica na Barra Funda, né? Você que tem algum problema e necessita, pode ir a esse CEJUSC ou algum da sua comarca, né, para procurar, e é onde há um juiz, há toda uma estrutura à sua espera, e é gratuito, né? Você chega lá, faz a sua reclamação, o CEJUSC vai emitir um convite para que a outra pessoa compareça num dia determinado, e vai haver lá um mediador ou um conciliador que vai fazer a mediação ou conciliação dependendo do caso. E depois encaminhará para um juiz que vai homologar. E aí você tem uma sentença, um título executivo judicial, que se não for cumprido obrigará ao cumprimento, sem existência daquele processo que dura anos na sua vida, que dá um desgaste muito grande, que dá um desgaste de relação e tudo mais. Então, é uma maneira muito simples de solucionar o conflito e sem custo nenhum. E o que é mais interessante é que as partes no final acabam chegando a algum tipo de acordo em função da mediação e da conciliação, o que facilita o cumprimento daquela decisão. O senhor concorda? Sim, perfeitamente. É exatamente isso. O relacionamento fica mantido e com isso as pessoas ficam melhor. Elas continuam amigas, continuam se dando bem, diferentemente do processo. E a vantagem é que quando elas mesmas encontram a solução do seu conflito, o conflito está resolvido. Não é uma imposição. A sentença do juiz é uma imposição, ou seja, o Estado impõe a vontade dele para as pessoas. Quando há mediação e a conciliação, não há essa imposição. As pessoas mesmo encontram a solução do seu conflito. E aí, dificilmente há um descumprimento.
estatisticamente, 96% dos acordos são cumpridos. Então, quase a totalidade das pessoas que procuram mediação tem a solução definitiva do conflito. E nós começamos o nosso programa falando sobre a conciliação e carreira, né? Qual que é a possibilidade de carreira a partir da conciliação? Olha, nós temos, primeiro, a conciliação e mediação judiciais, em que a pessoa faz a capacitação, conforme está previsto na lei e no código, faz o curso estabelecido pelo CNJ, o regramento CNJ, aí ela vai receber um certificado. Esse curso é teórico e prático. Ela pega esse certificado e registra no núcleo, ela se tornou um mediador judicial. Tá certo? Há um controle, há necessidade sim do registro do certificado no núcleo, porque o judiciário, segundo a lei, tem que controlar todo esse tipo de pessoas que têm essa qualificação. E aí você pode ainda ser também um mediador privado, participando de uma câmara privada, tá certo? E aí você vai ganhar de acordo com o seu trabalho, de acordo com o que for cobrado particularmente pela Câmara. E a vantagem da Câmara privada é que ela também é credenciada no tribunal e a Câmara pode buscar aquela homologação judicial. Aquela homologação que eu falei do Sejusc, ela pode vir também pela Câmara privada. Então, é a mesma coisa que fizesse num Sejusc. Entendeu? Então é muito simples de fazer e as câmaras têm funcionado bastante. Nós temos mais de 20 câmaras já cadastradas no tribunal. E quais são os requisitos mínimos para se fazer essa capacitação para ser um conciliador ou mediador? A capacitação ela obedece um programa do CNJ, 40 horas práticas, 40 horas teóricas e 60 horas práticas dentro de um programa, esse é o programa mínimo. Logicamente, existe, não é só a Escola da Magistratura, por exemplo, dá esse curso, e outras faculdades são credenciadas. Se você quiser saber, entra no site do Tribunal de Justiça e procura lá, no PEMEC. Lá você vai encontrar todas as instituições cadastradas para o curso. E aí você pode escolher qualquer delas, porque todas elas estão com seus programas aprovados pelo tribunal. E as câmaras privadas também estão cadastradas lá. Mas a pessoa precisa ser formada em direito? Não, ela pode ser formada em quê? A vantagem da mediação e da conciliação é que ela é multidisciplinar. Então ela aceita qualquer tipo de carreira. A única exigência legal é que ela seja formada há pelo menos 2 anos. E o que seria o NUPEMEC? No PEMEC é um núcleo permanente que cada estado, cada tribunal tem um NUPEMEC, um núcleo, que é o gestor, que é o centro de inteligência da mediação e da conciliação naquele estado. E que administra todos os Sejuscs, todos os centros. Então ele é um núcleo em que todas as decisões, deliberações, cadastros, tudo é feito ali. E ele controla todos os Sejuscs, os 180 Sejuscs de São Paulo são controlados pelo núcleo, ou seja, a instalação, como ele está funcionando, a estatística, ou seja, todo aquele controle que deve existir sobre o serviço prestado pelo Poder Judiciário. O senhor mencionou em 180 Sejuscs no estado de São Paulo. O senhor saberia me dizer como está o avanço disso no Brasil? Olha, o Brasil está indo muito bem. Todos os tribunais estão crescendo, mas nenhum com a velocidade do Tribunal de São Paulo, que é o tribunal que tem o maior número de Sejuscs. Nenhum dos outros estados tem nem próximo de 180. E o novo Código de Processo Civil, como o senhor disse, referenda essa prática, né? Sim, ele traz em 4 momentos importantes do Código a referência expressa à mediação e conciliação. Logo no artigo 3º, ele trata como fundamento e princípio do Código, ou seja, o legislador colocou a mediação como um fator preponderante dentro do Código, inclusive com obrigações. Depois ele fala do 165 ao 175 da capacitação, como é feita a capacitação, por que capacitar. Depois ele vai no 334 e 335, fala sobre audiência de mediação no judiciário. E lá no 694 ao 699 ele vai e fala sobre a mediação familiar. Porque a área de família é muito sensível à mediação, é muito boa para a mediação. Tanto é que 83% dos casos que chegam para a mediação na área familiar são resolvidos. Então é um índice extremamente alto. O legislador, pensando exatamente nisso, destacou um capítulo do Código só para a mediação familiar. Isso eu imaginei seria a minha próxima pergunta para o senhor, né? Sobre qual a área do direito que mais se utilizaria da mediação e da conciliação. Então, o senhor já respondeu que é a área de família. Isso, e a área de consumo também. A segunda área mais importante é a área voltada para o consumo, né? A área consumerista, que trata dos planos de saúde, planos de telefonia, problemas bancários,
Então, saúde, bancário, o consumo em geral são muito bem tratados na mediação e na conciliação. Na área trabalhista teria alguma... A área trabalhista está iniciando agora a sua mediação, né? Justiça do Trabalho sempre foi uma justiça muito importante, muito ligada à área da conciliação, né? Mas agora ela está vindo junto com a resolução 174 do CNJ, inserindo a Justiça do Trabalho também nessa política pública definitivamente. Há uma expectativa, provavelmente, então, do tribunal e dos juízes também de reduzir bastante o ingresso de novas ações desses assuntos, porque eles vão ser resolvidos em sua maior quantidade no Sejusc. Isso, a ideia é essa, mas na verdade a mediação e a conciliação não são o desafogo do Poder Judiciário, na verdade são políticas públicas para o cidadão, né? Que para atender a cidadania, para atender com que as pessoas possam solucionar os seus conflitos. O Judiciário sofrerá o reflexo disso. Então, com as pessoas solucionando lá o conflito, diminuirá a judicialização. Então, essa desjudicialização nos ajudará. Isso não é feito para nós, mas é feito para o cidadão com reflexo no Poder Judiciário. Essa é a mentalidade. Muita gente fala, não, a mediação vai ser a grande porta de saída do Poder Judiciário. Não é verdade. A mediação e a conciliação foram feitas para atender o cidadão e reflexamente o Poder Judiciário. E o cidadão já tem procurado o Sejusc no volume em que vocês imaginam que isso possa acontecer? Ou eles ainda precisam saber dessa informação com mais intensidade? Não, eles precisam, essa divulgação é extremamente importante para nós. Ela vem numa crescente. Em 2012 nós fizemos 6.600 audiências, né? Em 2015 nós fizemos 80 mil. Então, ao longo de 2012, 13, 14, 15, que é os dados estatísticos que a gente vai acompanhando, essa curva vem subindo vertiginosamente, ou seja, as pessoas estão procurando mais, estão se utilizando mais da mediação e da conciliação, né? Isso é extremamente importante, mas a gente ainda quer que isso cresça muito mais. Só para que você tenha uma noção da procura, de janeiro a julho de 2016, nós fizemos 95 mil acordos de mediação e conciliação. Então, isso está crescendo e as pessoas estão procurando muito isso. E provavelmente isso tende também a desafogar o contencioso das empresas. Sim, as empresas também estão entendendo que esse é o melhor caminho. E tem muitas empresas que já estão se associando a câmaras privadas, colocando uma cláusula compromissória nos seus instrumentos, dizendo assim, olha, se houver algum problema com o cliente, nós vamos resolver numa câmara privada X ou Y, certo? Ou vamos resolver no Sejusc, ou seja, dá uma tranquilidade, inclusive, para o cliente, dizendo, olha, nós não vamos brigar na justiça antes de tentarmos nos sentar à mesa em uma composição. Porque mostra a boa-fé da empresa no tocante ao próprio cidadão, né? Exatamente, mostra o respeito que a empresa tem do seu consumidor. Perfeito. Dr. Neves Amorim, sobre conciliação e mediação, o que o senhor poderia falar para os nossos telespectadores que seja de relevância e de interesse deles? Olha, quem for de qualquer tipo de área e queira enveredar pelo ramo da mediação e da conciliação, será sempre bem-vindo. Por quê? Porque a mediação e a conciliação não são privativos de advogados, de ninguém. Ele é multidisciplinar. Por quê? Porque nós precisamos de mediadores e conciliadores de todas as áreas. Um exemplo que eu dou sempre, e é um exemplo muito emblemático, por exemplo, numa mediação familiar, muitas vezes quem resolve melhor isso é um psicólogo ou um assistente social, e não um advogado. Né? O advogado resolveria sempre numa área jurisdicional contenciosa, mas às vezes a técnica profissional de um assistente social ou de um psicólogo ajudaria muito mais a família a solucionar um problema de guarda de filhos, de rompimento dos laços matrimoniais, seria muito mais fácil por uma outra pessoa com outras técnicas, com outras habilidades profissionais. Isso é extremamente importante. Essa é a demonstração de que todas as pessoas têm capacitação, podem se capacitar para vir ajudar na mediação e ajudar a cidadania como um todo, né? E fazer disso eventualmente uma profissão dentro de uma câmara privada, dando aula em cursos de mediação. Essas experiências são sempre muito bem-vindas e muito importantes para nós. Então, por isso que haverá então uma possibilidade de carreiras a partir da conciliação e da mediação. Carreiras serão formadas a partir disto. Sim, eu acho que é um futuro, é um mercado novo que se abre para todas as pessoas, né? O que, contrariamente, nós no início sofremos algumas críticas, né, dos advogados que diziam, olha, nós vamos acabar e nós, advogados, vamos viver como, né?
eu digo sempre duas coisas. A primeira é que o conflito jamais se acabará. Né? Os conflitos não se extinguem. A mediação e a conciliação são a apresentação de formas de solucionar o conflito. Significa que o conflito sempre vai existir. Portanto, o advogado sempre vai ter o que fazer, vai ter sempre trabalho. E a mediação e a conciliação são um novo nicho, um novo caminho para o advogado utilizar. Ele vai ganhar com muito mais agilidade e muito mais rapidez. Por quê? Porque aquele conflito vai se solucionar muito mais rápido. Então isso é importante que as pessoas entendam. É um novo caminho. Muito bem. O senhor, Dr. Neves Amorim, tem hoje 33 anos de tribunal, de magistratura, na verdade. Está no Tribunal de Justiça já há vários anos. E eu gostaria de que o senhor falasse um pouco para os telespectadores, principalmente para os alunos de direito que estão aí sonhando a magistratura. O que é a magistratura? Como ela funciona? Quão gratificante ela é? Se o senhor é feliz na magistratura, o que isso representou na sua vida? Olha, a magistratura é um sacerdócio. Quando alguém resolve ser juiz, ela tem que pensar numa abdicação de uma série de outras coisas da vida, inclusive de muitos fatores da vida pessoal. O juiz é uma pessoa muito vista, muito fiscalizada, muito olhada. Por quê? Porque ele vai decidir o futuro e a vida de outras pessoas. Então, quando alguém resolve ser juiz, ela tem que ter em mente que nem tudo que ela faz na vida hoje ela vai poder fazer. Ela tem um autopoliciamento muito maior e um policiamento externo maior sobre o juiz, né? Mas é uma carreira maravilhosa. Eu me realizo plenamente com meus quase 33 anos de magistratura. Eu posso dizer que eu fui muito feliz. Tudo que eu podia fazer eu fiz. Tudo a todas as pessoas e instituições que eu pude me dedicar, eu me dediquei. Então, eu me sinto um juiz completo e um juiz assim, realizado. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, quer para ajudar o cidadão, quer para ajudar o jurisdicionado, quer para ajudar o Estado, quer para ajudar o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é minha casa. O senhor poderia dar um conselho para quem quer ser juiz hoje? Quais seriam, então, as principais práticas? O que ele deve fazer? Primeiro, para passar no concurso, segundo, para exercer bem essa carreira? O primeiro conselho é estudar, o segundo é estudar e o terceiro é estudar. Aí depois que você passar para o quarto conselho, que é de estudar, você vai fazer o concurso, tá certo? Já muito bem preparado, para então ingressar na carreira da magistratura e aí continuar estudando, porque o juiz jamais para de estudar, ele jamais para de se aprimorar. Por quê? Porque o direito é uma evolução diuturna. Então, cada momento é uma tese nova, cada momento é um direito novo que surge. Então, o juiz, ele jamais para de estudar, ele jamais para de ler, ele tem que se preocupar, ele tem que ter uma sensibilidade humana muito grande, porque ele está lidando com vidas, não com papéis e não com pessoas somente por trás de processos num simples conflito. Cada conflito é um conflito da vida de cada pessoa. Então é isso que ele tem que entender. Essa sensibilidade humana ele tem que ter no momento de decidir. Se ele não tiver sensibilidade e resolver ser um puro técnico, ele vai ser um mau juiz. Ele tem que ser um técnico com sensibilidade humana. Eu conheço a sua carreira e acompanho ela já há algum tempo, e eu sei que o senhor fez uma carreira muito bem estruturada, planejou bem a sua carreira. Se o senhor pudesse dar um conselho para as pessoas, né, de como construir bem e corretamente uma carreira, e aí não só do judiciário, mas em geral, porque eu vejo que existem muitas pessoas que para elas faltam orientação. Como o senhor poderia orientar o jovem atual a criar uma carreira de sucesso? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para dentro da gente e ver o que a gente quer. No que você se sente bem fazendo. Isso é a primeira coisa, porque um profissional feliz e um profissional que faz aquilo que gosta será um bom profissional. Um profissional que vai atrás de uma carreira porque ganha dinheiro, porque tem prestígio, vai ser um profissional infeliz. Então, o primeiro passo para a pessoa que escolhe uma carreira é o que eu quero ser, o que eu gosto de fazer, o que eu me sentirei bem fazendo. Isso é fundamental. E daí para frente ela vai começar a estruturar, e a hora que ela escolhe, ela vai começar a criar os seus próprios patamares e suas próprias orientações.
Aí ela vai estudar aquilo que ela gosta, ela vai se aprimorar naquilo que ela gosta. E nunca pode se esquecer da ética profissional, nunca pode se esquecer do respeito, nunca pode se esquecer que sempre haverá um ser humano dentro dele e um ser humano fora dele, que ele poderá atender na sua carreira profissional. Então essa sensibilidade humana é fundamental para todos os profissionais. E depois a preparação técnica, porque não adianta conhecer as técnicas e as teorias se você não tiver uma sensibilidade humana. Isso diz o psiquiatra Carl Gustav Jung, e ele já dizia isso com muita propriedade. E o senhor acha que para chegar ao sucesso precisa de muita dedicação, foco, o que mais? Olha, se você quiser ser um profissional de sucesso, um profissional de êxito, você tem que ter objetivos. A vida é posta, na minha opinião, de objetivos. Sempre que você atinge um objetivo, imediatamente você tem que portar outro objetivo. Isso é fundamental, porque assim você anda para frente. Então, você colocando, eu, por exemplo, meu objetivo era ser juiz. Depois o meu objetivo era fazer um mestrado, eu fiz. Depois o outro era o doutorado, eu fiz. E aí eu fui crescendo e evoluindo, né? Então, mediante a colocação de objetivos, você vai atingindo objetivos, você vai andando para frente. Então, a vida é feita de objetivos. E esses objetivos é que fazem que a vida seja boa, a vida seja feliz, a vida seja realizada. Nós sabemos que o senhor está em vias de se aposentar. O senhor gostaria de dar uma última palavra como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo para todos nós? Eu gostaria de agradecer, né, toda a acolhida que eu tive no tribunal desde 1984, quando eu entrei, 6 de janeiro de 1984, quando eu tomei posse. Eu só tive sucesso e alegria, fiz muitos amigos, tive muito apoio, fui muito instigado a fazer coisas, e que é uma coisa minha também, de querer fazer coisas, de querer ajudar, né? Mas eu só tenho a agradecer ao Poder Judiciário Paulista pela acolhida que me deu, por todas as pessoas com quem eu convivi, que foram assim extremamente amigas, parceiras, e que me fizeram fazer uma carreira, me fizeram trilhar uma carreira repleta de realização. Eu não tenho um senão para falar da magistratura paulista, de ninguém da magistratura paulista, pelo contrário, só agradecer. E qual é a sensação, Dr. Neves Amorim, de se aposentar e de sair de um tribunal desta magnitude, de uma posição desta, depois de 33 anos de tanta dedicação? A sensação é de que eu cumpri a minha missão, de que eu fiz tudo o que eu podia fazer e tudo que estava ao meu alcance, me dediquei de corpo e alma a tudo aquilo que fiz. Fiz com amor, com dedicação. E que eu continuarei sendo juiz, né? Jamais deixarei de ser juiz, que isso está em mim, eu vou morrer juiz, né? Porque isso faz parte da minha vida e sempre fará, né? Embora eu possa estar exercendo outras atividades, né? Que estarão sempre de uma forma ou de outra ligadas ao Poder Judiciário, ligadas à humanidade, ligadas à possibilidade de ajudar o cidadão. É isso que eu vou fazer. Então, por uma outra perspectiva, apenas isso. Não dentro do tribunal, mas fora do tribunal, mas sempre em parceria com o tribunal, tentando de alguma forma ajudar o tribunal e ajudar o cidadão. Essa é a minha missão que eu coloquei na minha vida e é a missão que eu pretendo cumprir. Então, apesar de se aposentar, começa agora uma nova vida com novos desafios, novos objetivos e novas etapas de sucesso. Exatamente, é uma nova etapa da vida com outros objetivos que eu pretendo cumpri-los, como cumprir os da magistratura. Eu lhe desejo muita sorte nessa nova etapa, lhe agradeço muito pela participação no nosso programa, brilhante participação, por sinal, muito obrigada. E se o senhor quiser fazer mais alguma última consideração? Não, eu ssó tenho a agradecer, agradeço pela sempre possibilidade de estar aqui nesse programa tão importante para todos nós, importante programa que tem uma divulgação importante, porque o que a gente sempre diz é o seguinte: a mediação e a conciliação ainda carecem de uma divulgação. E esse trabalho que está sendo feito aqui é um trabalho importantíssimo, um trabalho de cidadania profunda. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que os seus conflitos podem ser solucionados de uma forma muito melhor do que aquela do litígio, da briga, do rompimento de relações. Ao contrário,
As relações devem ser mantidas e as pessoas têm que ter paz social, paz interna e paz para poder viver com felicidade e com alegria. Muito obrigada, Dr. Neves Amorim. E nós encerramos agora o nosso programa Código de Honra.